Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês em Tiago, capítulo 4, os versículos 4 e 5, que dizem assim: qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Pensais vós que a Escritura diz em vão: o Espírito que habita em nós tem ciúmes? Queridos, este versículo ele é muito maravilhoso porque ele nos demonstra o quanto o Espírito Santo deseja ser próximo de nós. Imagine um amor tão intenso que não suporta rivais, não suporta a rivalidade. Quando este versículo fala que o Espírito tem ciúme de nós, não é sobre o ciúme egoísta do mundo, mas é um zelo protetor como de um pai que guarda o filho dos perigos. Deus não quer que nós estejamos andando com Ele e sujeitos aos perigos da carne, ao pecado. Deus não quer que nós digamos que estamos com Ele e estejamos também afundados, na morte, porque o pecado ele gera morte. Então todas as vezes que o Senhor vê nós tropeçando, nós pecando, Ele sabe que nós estamos caminhando para a morte. Então a palavra do Senhor vai dizer que aquele que quer, fazer amizade com o mundo, ele se torna inimigo de Deus. Eu já citei esse exemplo aqui algumas vezes, mas eu vou citar mais uma vez. Quando a palavra diz que aquele que se torna amigo do mundo, ele se torna inimigo do Senhor, não significa simplesmente que o Senhor vai lançar essa pessoa fora da presença dele, mas tem mais a ver com a natureza de Deus, que não consegue se misturar com o pecado. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E o Espírito Santo, ele não consegue habitar onde existe sujeira espiritual. É como se nós colocássemos em um pote água e óleo. Este é o exemplo que eu sempre gosto de citar. Você pode misturar, você pode ficar ali horas misturando a água e o óleo. Quando você parar de misturar, eles irão se separar, porque eles têm naturezas diferentes. Não se misturam, por mais que tente, não se misturam. Então, quando nós nos tornamos amigos do mundo, nós automaticamente, por natureza, nos tornamos inimigos de Deus. Não porque Deus deseja inimizade conosco, mas porque a natureza dele não permite que ele faça amizade com o pecado. Isso não existe, não tem como. Por isso nós devemos prestar muita atenção nisto. Nós não podemos querer que o Espírito Santo habite em um templo sujo, e nós somos o templo do Senhor, Então, este ciúme do Espírito Santo, ele não é simplesmente o ciúme que nós conhecemos de, ai meu Deus, fulano tá perto de ciclano, que vontade de bater, não. Mas o Espírito Santo realmente deseja ser único na nossa vida. É um ciúme zeloso. Este versículo revela o coração do Espírito Santo. Ele nos escolheu para uma intimidade exclusiva com Deus. Ele habita em nós e nos escolheu para essa intimidade. E é por isso que Ele nos ama com esse ciúme divino, porque Ele deseja que nós sejamos totalmente
dele. Ele deseja que nós estejamos totalmente entregues à vontade dele. Então, o Tiago, aqui, neste livro, no capítulo 4, no versículo 4, ele alerta contra a amizade com o mundo, que nos afasta do Pai. E diz que o Espírito sente ciúmes quando os ídolos da nossa vida pode ser o trabalho excessivo, os relacionamentos tóxicos, os prazeres vazios, eles roubam o nosso coração, Então não é uma possessividade, mas um chamado para o melhor. No versículo 8 vai dizer: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Então, eu sempre digo que é um relacionamento o relacionamento é uma via de mão dupla. Então o Espírito Santo, ele habita em nós, ele tem ciúmes de nós, ele deseja estar perto de nós, mas neste mesmo capítulo também vai dizer: cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Não é porque o Espírito Santo deseja amizade conosco, não é porque o Espírito Santo deseja intimidade conosco, que ele vai nos obrigar a isso. Nós temos o direito de escolher, mas ele se alegra profundamente quando nós escolhemos a intimidade, quando nós escolhemos servi-lo. Então nós precisamos dar este passo de nos achegar a Deus e Ele se achegará a nós. Então que na nossa vida não haja espaço para uma competição, porque o Espírito Santo, ele não precisa competir, pela nossa alma, pela nossa atenção. Nós não podemos de forma alguma colocar Deus numa posição tão inferior dessa forma, e muitas vezes nós colocamos, A gente coloca o Espírito Santo para competir com o videogame, a gente coloca o Espírito Santo para competir com o celular, a gente coloca o Espírito Santo para competir com o relacionamento, a gente coloca o Espírito Santo para competir com tantas coisas. Mas esta não é a posição que o Senhor deve estar. O Senhor deve ser a nossa prioridade. Ele precisa ser o nosso primeiro pensamento do dia. Ele precisa ser o nosso último pensamento ao dormir. O Senhor precisa ser a nossa meditação. Então, que todos os dias nós façamos questão de nutrir o nosso relacionamento com o Senhor, de não causar, ciúmes no Espírito Santo, mas que Ele tenha prazer nas nossas vidas, que nós possamos mostrar para o Senhor que Ele é único nas nossas vidas todos os dias. Jesus já demonstrou o seu amor por nós lá na cruz do Calvário, dando até a sua última gota de sangue por nós, seu suspiro por nós. Jesus não precisa nos provar mais nada. Ele nos amou e agora nós devemos viver por Ele. Ele morreu por nós e nós devemos usar a nossa vida para a glória dele. Então, que neste dia nós sintamos esta vontade, de sermos exclusivos do Senhor. Que neste dia a gente se decida entre o mundo e as coisas de Deus, porque não tem como, não existe um meio termo, não tem como nós ficarmos em cima do muro. Uma hora a gente vai ter que descer, e quando a gente desce do muro a gente só tem duas opções, é um lado ou o outro. Crente não pode ficar em cima do muro, crente não pode ficar indeciso. Ou você está do lado de Deus, ou você está com o mundo. Não, mas eu vou na igreja, mas lá fora também eu sou bem aceito.
não tem problema, eu não brigo nem com os de fora, nem com os de dentro, para mim tá tudo certo, todo mundo me ama, eu amo todo mundo. Tem alguma coisa errada, né? Porque o amor, realmente, nós devemos ter por todos. Mas quando a gente começa a ser aceito demais lá fora, certeza que tem alguma coisa errada. Quando nós começamos a ser aceitos em qualquer roda lá fora, tem alguma coisa errada. A palavra de Deus vai nos instruir a não aceitar na roda dos escarnecedores. E quantas vezes, quantas pessoas cristãs estão se assentando nessas rodas por acharem que não tem nada a ver, por acharem que essas amizades não influenciam ela. Que a gente possa tomar cuidado com quem a gente senta para conversar, para comer. Que nós possamos tomar cuidado com as nossas conversas, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Que nós possamos cuidar do nosso relacionamento com o Senhor. E preocupar em ter amizade com Deus. O mundo inteiro pode nos esquecer. O mundo inteiro pode virar as costas para nós. Mas nós precisamos da presença de Deus. Se nós tivermos a presença dele, nós temos tudo, né? Então, reflita hoje, né? O que está competindo com Deus na sua vida hoje? Sabe? Preocupações que sufocam a oração, redes sociais que você fica aí o dia inteiro, né? Procrastinando seus serviços, suas tarefas, o seu devocional para ficar no feed mais um pouco, né? Porque o Espírito Santo, ele não briga por atenção. Ele anseia nos restaurar para a plenitude. E eu creio que neste dia o Espírito Santo está aí restaurando a sua vida, colocando uma nova sede, uma nova fome e te preparando para este lugar de intimidade, para este lugar secreto. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Espírito Santo, nos perdoa, Pai, por dividir o nosso coração, por te colocar em posição de competir por atenção. Acende em nós, Pai, o fogo do teu ciúme santo, do teu amor, Pai, e nos ajuda a priorizar o Senhor acima de tudo. Nos ajuda, Pai, a entender este amor, meu Pai, que queima, meu Pai, no teu peito, e que ele possa queimar em nossos peitos também, em nossos corações também, Pai. Que nós possamos te amar com fervor, te exaltar, meu Deus, com fervor, com toda a nossa vida, com toda a nossa forma de pensar, de agir, em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!